Olá, meu nome é Giovana Bonini, eu estou cursando o quarto semestre do curso de Agronomia da Unijuí e fiz esse trabalho para a disciplina de Pesquisa Agronômica e Método Científico, orientada pelo professor Ivan Ricardo Carvalho, sobre o tema Aplicabilidade do delineamento de blocos incompletos. Bom, então, a experimentação é uma parte da estatística probabilística que estuda o planejamento, execução, coleta de dados e análise interpretativa dos resultados dos experimentos. Nesse sentido, todo trabalho que denomina-se experimento e tem por objetivo realizar a comparação de tratamentos para obter a conclusão de seu comportamento, com margem de erro conhecida, deve seguir os princípios básicos da repetição e casalização. A forma de se proceder à casalização resulta, segundo alguns autores, em um terceiro princípio, conhecido como controle local. Entretanto, existem alguns experimentos que são conduzidos sem que todos os tratamentos estejam presentes em todas as repetições. Estes experimentos são ditos blocos incompletos, visto que os blocos não estão completos no que se refere à presença de todos os tratamentos. Exemplos deste tipo de delineamento são os blocos aumentados e os látices. Com base nisso, os experimentos em delineamento de blocos incompletos se aplicam principalmente em casos onde o número de tratamentos a serem testados é elevado. Assim, uma característica importante deste tipo de delineamento é que, como os tratamentos não são alocados exatamente aos mesmos blocos, suas médias sofrem influências diferenciadas conforme os blocos em que cada tratamento ocorreu. Em vista disso, este estudo se torna importante na medida em que traz informações acerca das peculiaridades do delineamento de blocos incompletos, exemplificando sua forma de uso e possibilidades de aplicação. Com base nisso, então, o objetivo geral desse trabalho foi realizar uma busca de informações acerca da aplicabilidade do delineamento em blocos incompletos, considerando a metodologia dos cálculos e trazendo exemplos desse experimento. Os objetivos específicos, então, foram expor informações relacionadas ao delineamento de blocos incompletos, explicar os tipos de delineamento em blocos incompletos, enfatizando suas aplicações, trazer a metodologia dos cálculos, sistematizar dados e elaborar conclusão pertinente acerca do assunto. Então, no delineamento de blocos incompletos, o bloco não contém todos os tratamentos, ou seja, o tamanho do bloco é inferior ao número de tratamentos. Esse é um caso que ocorre quando a. O número de tratamentos é elevado e, com isso, obter unidades experimentais homogêneas dentro de cada bloco se torna uma tarefa difícil. B. As unidades experimentais expressam muita variação e, deste modo, só é possível formar blocos com unidades experimentais homogêneas se eles forem pequenos. E C. O bloco apresenta tamanho pré-definido e não consegue acomodar mais que um certo número de unidades experimentais, que é inferior ao número de tratamentos. Então, aqui nós temos um exemplo de aplicação do delineamento de blocos incompletos, que pode ocorrer que, na execução de uma experiência que envolve 6 diferentes receitas na preparação de frango, apenas 4 frangos podem ser cozidos ao mesmo tempo. Neste caso, existem, portanto, 6 tratamentos, mas apenas 4 parcelas por bloco. Os blocos incompletos podem receber classificações diferentes, e uma dessas classificações são que eles podem ser blocos incompletos balanceados. Nos blocos incompletos balanceados, cada tratamento é pareado um número igual de vezes com os demais tratamentos, em um mesmo bloco, levando em consideração todos os blocos do experimento. Por exemplo, através de um delineamento com 4 tratamentos em 4 blocos de 3 parcelas, com a configuração demonstrada no quadro 1, nota-se que cada tratamento aparece pareado com outro em 2 blocos. Aqui, então, está o quadro 1 com a representação do delineamento de blocos incompletos balanceados, com 4 tratamentos em 4 blocos de 3 parcelas. Outra classificação que eles podem ter é que eles podem ser blocos incompletos parcialmente balanceados, pois em algumas condições que necessitam de blocos incompletos, não é possível construir delineamentos balanceados, visto que em algumas situações o número de repetições necessárias é muito elevado, e não existem unidades experimentais suficientes para o experimento. Por este motivo, frequentemente são formados delineamentos parcialmente balanceados, que, em contrapartida, necessitam de menos repetições. Esses delineamentos, diferente dos balanceados, possuem alguns pares de tratamentos que aparecem em mais blocos que outros pares. Desse modo, algumas comparações de tratamentos são mais certeiras que outros. Aqui nós temos a representação, então, no quadro 2, do delineamento de blocos incompletos parcialmente balanceados, com 6 tratamentos em 3 blocos de 4 parcelas.
Outra classificação que eles podem ter é que eles podem ser blocos aumentados. Federer, em 1956, propôs a teoria deste delineamento, que consiste na avaliação de um conjunto de tratamentos, sem repetições, distribuídos em blocos incompletos com testemunhas comuns. Então, aqui a gente tem um exemplo do bloco 1 e do bloco 2. O bloco 1 é composto pela testemunha 1, a testemunha 2, o tratamento 1 e o tratamento 2. Já o bloco 2 é composto pelo tratamento 4, a testemunha 2, o tratamento 3, a testemunha 1 e o tratamento 5. Com isso, a gente pode concluir que as testemunhas são comuns, ou seja, aparecem nos dois blocos, enquanto os tratamentos aparecem apenas uma vez. Não há repetições. O modelo matemático para os blocos aumentados é dado por essa fórmula, em que essa parte da fórmula é o valor da característica para a iésima testemunha no jésimo bloco. Essa é a constante associada ao modelo. Essa é o efeito do iésimo tratamento, que pode ser decomposto em essa primeira parte, que é o efeito da iésima testemunha, e essa segunda parte, que é o efeito do iésimo genótipo. O total dos genótipos é dado por essa fórmula, em que GJ é o número total de genótipos avaliados no jésimo bloco. Essa partezinha da fórmula é o efeito do jésimo bloco. E essa aqui é o erro aleatório. Aqui, então, nós temos a representação da tabela nova para os blocos aumentados. Outro tipo de classificação que eles podem ter é que eles podem ser do tipo Lattice. Geralmente, experimentos em Lattice são para a comparação de um grande número de tratamentos. Um exemplo disso são os realizados em Lattice quadrado. Esses experimentos permitem dispor de um número V igual a K ao quadrado de tratamentos em K parcelas. O número de tratamentos deve ser um quadrado perfeito, ou seja, por exemplo, 16 que é o quadrado de 4, 25 que é o quadrado de 5, entre outros. Se o número de repetições for igual a 2, chama-se Lattice simples, e quando o número de repetições for igual a 3, é conhecido como Lattice triplo. Com base nisso, o modelo matemático para delineamento em Lattice é dado por essa fórmula, em que essa parte da fórmula é o valor observado relativo à parcela que recebe o tratamento I da repetição J no bloco K. Essa é a média geral do experimento. Essa aqui é o efeito do tratamento I. Essa é o efeito da repetição J. Essa aqui é o efeito do bloco K dentro da repetição J. E essa aqui é o erro aleatório associado à observação IJK. Aqui nós temos novamente a tabela nova para delineamento em Lattice. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Alpha Lattice Design. O objetivo do algoritmo de design alpha, introduzido por Peterson Williams, é gerar projetos de blocos incompletos resolvíveis para qualquer número de variedades V e tamanho de bloco K, tal que V é um multiplicador de K. Esta função de design determina como V tratamentos são alocados para K parcelas dentro de S blocos dentro de R replicações, enquanto minimiza-se a concorrência de pares de tratamento dentro de um bloco. Aqui, então, na figura 1, nós temos a representação de um projeto da rede alfa para 30 variedades com 2 replicações, 6 blocos dentro de cada réplica, 5 parcelas dentro de um bloco, organizado com 4 linhas por 15 colunas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os exemplos de uso desse tipo de delineamento. O tomate frequentemente é cultivado no inverno, nas regiões áridas tropicais. A produção termina ao final do verão, momento em que as temperaturas do solo podem ultrapassar 40 graus, passando dos 35, temperatura máxima indicada para a plantação. Com base nisso, um pesquisador quis identificar os intervalos de temperatura que impediam a germinação de sementes de tomateiro para um grupo de cultivo. Para isso, foram selecionadas 4 temperaturas, 25, 30, 35 e 40 graus, que pretendiam representar um intervalo comum para uma área de cultivo. A semeadura ocorreu em uma temperatura constante no interior de uma câmara de temperatura controlada. Uma câmara é uma unidade experimental, dado que a repetição verdadeira de qualquer tratamento necessita de uma plantação independente do tratamento de uma câmara. Determinado número de fatores pode contribuir para a variação da resposta entre as plantações, e as condições de todo experimento necessitam se repetir em outras plantações, o que explica a relevância da divisão das plantações em blocos. No entanto, o delineamento de blocos completos iria precisar de 4 câmeras para cada plantação. Entretanto, o pesquisador só possuía 3.
Levando em consideração que o bloco tem menos câmeras do que tratamentos, é criado o delineamento de blocos incompletos. Assim, no diagrama do delineamento são empregadas 3 temperaturas distintas em cada uma das 4 plantações. As plantações simbolizam os blocos incompletos de 3 tratamentos de temperaturas, e os tratamentos se alocaram aleatoriamente às câmeras para cada plantação. Aqui, então, nós temos a representação no quadro 3 do delineamento de blocos incompletos com 4 tratamentos em 4 blocos de 3 parcelas, com as temperaturas sendo representadas. Outro exemplo de uso é que um experimento foi realizado acerca da eficiência relativa do delineamento de blocos incompletos em experimentos de sorgo sacarino, e, como conclusão do estudo, o delineamento de blocos incompletos se mostrou eficiente. A recuperação de informação sobre o desempenho dos genótipos foi predominantemente intrablocos. A análise interblocos proporcionou uma melhoria adicional na precisão da comparação entre os genótipos. Através desse trabalho, então, foi possível adquirir conhecimento acerca do delineamento de blocos incompletos, sua aplicabilidade e a metodologia dos cálculos. Com base nisso, foram expostas informações sobre o delineamento de blocos balanceados, delineamento de blocos parcialmente balanceados, blocos aumentados de Federer e látices. Diante disso, conclui-se que experimentos em blocos incompletos são uma alternativa para quando o número de tratamentos é elevado, visto que são conduzidos sem que todos os tratamentos estejam presentes em todas as repetições. Estudos relacionados ao delineamento de blocos incompletos e sua aplicabilidade se tornam importantes na medida em que ele torna-se uma alternativa em situações que os outros tipos de delineamentos não podem ser utilizados. Este é um tema amplo, porém não foi possível aprofundar, visto que o tamanho do estudo é limitado. Então era isso. Muito obrigada pela atenção.